Olá, que tudo esteja bem com você. Vamos resolver uma questão sobre equilíbrio térmico. São misturados 200 gramas de água a 60 graus Celsius com 50 gramas de água a 40 graus Celsius. A temperatura final da mistura é, dado o calor específico da água, ser igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Quando dois corpos, ou, no caso desta situação problema, as substâncias que estão inicialmente em temperaturas diferentes entram em contato, o que ocorre é uma transferência de calor espontânea entre as substâncias. A substância que estiver mais quente vai transferir calor para a substância que estiver mais fria. E o equilíbrio térmico acontece quando os corpos ou as substâncias atingirem a mesma temperatura. Vamos utilizar esta equação, a equação do equilíbrio térmico. A quantidade de calor de uma substância mais a quantidade de calor da outra substância é igual a zero. Nesta situação problema temos a quantidade de calor da água que está a uma determinada temperatura, mais a quantidade de calor da água que está numa outra temperatura é igual a zero. Q é o calor sensível, que é a quantidade de calor que é trocada entre as substâncias que se encontram em diferentes temperaturas. A quantidade de calor sensível é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Nessa situação problema, vamos trabalhar com a unidade caloria para calor sensível, grama para massa, caloria por grama grau Celsius, o calor específico, e graus Celsius para a variação de temperatura. Chamando de Q1 a primeira quantidade de água, mais Q2 a segunda quantidade de água, igual a zero. A quantidade de calor 1 é igual a M1, que é 200 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, ΔT. Substituindo os valores, temos que Q1 é igual a 200 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura que queremos descobrir, menos a temperatura inicial desta primeira porção de água, que é 60 graus Celsius. A quantidade de calor da segunda porção de água é 50 gramas vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial de 40 graus Celsius. Agora vamos substituir as informações sobre Q1 e Q2 nesta equação que representa o equilíbrio térmico. Q1 é igual a 200 vezes 1 caloria, que é igual a 200 calorias por graus Celsius, que multiplica temperatura final menos 60 graus, mais 50 vezes 1, que é 50, caloria por graus Celsius, que multiplica temperatura final menos 40 graus Celsius, igual a zero. Eliminando caloria por graus Celsius de todos os termos, ficamos com 200 vezes TF, que é 200 TF, mais 200 vezes menos 60, menos 12.000 graus Celsius, mais 50 vezes TF,
menos 50 vezes 40, que é 2.000 graus Celsius, igual a zero. 200 TF mais 50 TF, temos 250 TF. Menos 12.000 menos 2.000, menos 14.000 graus Celsius, igual a zero. Simplificando os dois termos por 10 e dividindo por 5, ficamos com 5 TF menos 5 vezes 2, 10, 5 vezes 8, 40 graus Celsius, igual a zero. Temos TF menos 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30 graus Celsius, igual a zero. Passando menos 52 graus Celsius para o segundo membro, temos que a temperatura final é igual a 56 graus Celsius. A temperatura final da mistura é item D, 56 graus Celsius.